Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Rogério Fernandes da Notprint Assistência Técnica. Atenção, hoje é um vídeo muito importante, talvez seja o vídeo mais importante da história do canal da Notprint aqui no YouTube. Então, desde já peço para deixar o like, isso ajuda bastante para a gente poder divulgar e que esse vídeo chegue em mais pessoas, tá? Então, para quem está chegando agora e não sabe o que é a Notprint é uma assistência técnica especializada em reparos de notebooks e MacBooks. E recebemos equipamentos de todo o Brasil para reparo. Então, se você precisa de conserto em notebook ou MacBook, sempre na descrição do vídeo tem um link para o nosso WhatsApp. Fique à vontade para saber como que trabalhamos. Também aqui em cima está aparecendo o nosso site. Entra lá, veja as informações da nossa empresa. Então, o que eu quero tratar no vídeo de hoje? Você já deve estar vendo no título. É o T2, é o chip T2 da Apple, que já vem aí desde os MacBooks do ano de 2018, vem integrado esse coprocessador, que é segundo a Apple, né, é um coprocessador de segurança, onde ele consegue colocar criptografia, entre outras ferramentas de segurança. Em tese, é isso, teoricamente, mas na prática vai muito além do que apenas essa segurança que a Apple diz que o coprocessador faz. Eu vou explicar isso para vocês. Vai ser um vídeo bem técnico, né? Vocês sempre pedem para ensinar ou fazer uma videoaula. Não considero isso como uma videoaula, mas vai ter a lousa, tá até lá atrás, ó, já está preparado. Vou mostrar para vocês partes técnicas que eu não abordo no vídeo, mas isso aqui acaba abordando também o direito de reparar. Então, assim, eu acho que vale a pena entrar nesse assunto. Eu vou abordar de um jeito que vocês possam entender, leigo, possa estar entendendo, né, também. E se caso quiser ver algo um pouco mais técnico durante o vídeo, eu vou deixar a dica também onde procurar informações mais técnicas, tá? Que eu vou tentar passar de uma forma mais simplificada para que todo mundo possa entender. Então aqui, ó, começando aqui, a gente tem aqui um MacBook. Esse aqui é um A1990, quem enviou ele pra gente foi o Pedro, lá do Rio de Janeiro, a quem eu agradeço, todos os clientes que enviam equipamentos, confiam em nosso serviço, eu agradeço, sou muito grato. Estamos recebendo os equipamentos de todo o Brasil, então isso é motivo de muito orgulho pra gente. E aqui ele enviou uma cartinha explicando, ele derramou líquido no MacBook dele. Pode acontecer com qualquer pessoa. O equipamento estando na garantia ou não, pode acontecer um acidente desse, ou outros tipos de acidente, o que inviabiliza a garantia. Mas levou numa autorizada da Apple para tentar o conserto. Então a Apple condenou a placa lógica e passou a substituição da placa lógica. Aqui tem um valor, é um valor absurdo, eu nem vou comentar, porque isso aqui, cada mês que passa, cada ano que passa, fica mais caro. Então não compensa entrar nesse mérito. Mas condenaram a placa lógica dele e disseram que tinha que substituir. Com isso, ele ia perder todos os seus dados. Então ele enviou para a gente uma segunda opinião. Então o que fizemos? Desmontamos, analisamos, tinha marca de oxidação, passamos o orçamento ao Pedro. Ele aprovou. Então a gente iniciou as intervenções. Só para vocês situarem também, entender o quão complexo pode ser um reparo e também pode demorar. Esse orçamento, se eu não me engano, foi em novembro que foi aprovado. A gente começou o reparo dele em novembro. Tivemos algum sucesso. Qual foi o sucesso? Ele estava preso numa das etapas aqui de sequência de start, que ele ligava e não ia para frente, vamos dizer assim. E tinha uma região que estava em curto devido a essa oxidação que tinha aqui por ter caído o líquido. Então a gente fez o reparo dessa oxidação, substituiu os componentes, apareceu as tensões que não tinha. Então assim, o reparo foi feito. Então o próximo passo era ele startar. E não startou. A máquina não ligou, mas as tensões que não tinha foram recuperadas, né? Então assim, o dano causado pelo líquido a gente consertou. Isso lá em novembro, começo de dezembro. E aí eu vou entrar numa outra parte, que é o T2. Eu vou deixar ele de lado aqui, depois a gente volta a falar dele, como que eu consegui recuperar ele, tá? Mas antes eu quero mostrar para vocês lá na lousa sobre sequência de start, porque eu sempre falo aqui nos meus vídeos sobre sequência de start, né? Então o equipamento, todos os equipamentos, notebook, MacBook, seja ele qual for, o desktop, ele tem uma sequência de start, uma sequência de início, e ele tem que cumprir nessas etapas até ligar, apresentar vídeo no monitor. Eu vou exemplificar para vocês lá na lousa. Bom, pessoal, então essa aqui é a sequência de start, mas antes de eu começar a explicar essa sequência de start,
já vale o like, porque é a segunda vez que eu tô gravando. A primeira vez o Léo tampou os microfones do celular, então agora eu tô gravando com a câmera aqui, o microfone que eu costumo gravar para não ter problema, tá? Então a câmera ali é de segurança caso essa aqui falhe. Então vamos lá, lembrando, ó, isso aqui não é algo muito técnico, é técnico, mas assim, eu vou tentar simplificar numa forma para que todo mundo possa entender. Agora eu sei que tem muitos técnicos que me seguem aqui, então para aqueles que querem buscar um conhecimento um pouco mais profundo em sequência de start, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para o vídeo do Christian, da InfoSquad. Lá ele gravou na época o Treinamento Eletrônica BR, é um vídeo de 6 anos atrás, e lá tem a sequência start explicada nos mínimos detalhes técnicos. Aqui é de uma forma simplificada para todo mundo entender no que eu quero explicar, chegar no problema ali do T2, tá? Então, essa sequência start aqui vale para notebook e MacBooks até 2018. Notebook vale para até notebooks do ano de hoje, que é lançado aí com processadores de 11ª geração. Então funciona assim, temos na placa um Sage Charge, que ele controla o carregamento da bateria e também o carregador que a gente pluga lá na entrada do notebook ou do MacBook. Depois temos o Super I/O, pelo próprio nome já diz, entrada e saída. BIOS, essa BIOS aqui ele é um CI e dentro dele tem uma programação, tem um firmware. Depois a gente tem a PCH, CPU e por fim display. Então como que funciona essa sequência de start? Bem resumido, tá? Se eu falar alguma coisa errada, eu não sou o dono da verdade, vocês podem me corrigir aqui nos comentários, os técnicos. Mas vamos lá, então começa pelo Sage Charge, onde o carregador é plugado. Então começa uma conversa com o carregador, que nem está aqui nessa sequência, com o Sage Charger. Depois uma conversa do Sage Charger com o Super I/O. Mais para frente, se aqui tiver ok, são várias etapas. Se essas etapas forem cumpridas, o Sage Charger e o Super I/O vai falar, tá tudo ok entre o carregador, a bateria, vamos seguir. A próxima etapa é o Super I/O com a BIOS. Aí começa uma conversa entre os dois para ver se todas as etapas anteriores estão ok. Então a BIOS dá ali na sua programação sequência. Próximo passo, então, é a PCH. Aí nesse ponto, o dono do notebook já apertou o botão de liga. Então aqui a PCH começa a conversar com a BIOS para ver se tudo que tem atrás, né, os passos anteriores, as etapas anteriores, se está ok. Estando ok, essa sequência dá início, dá prosseguimento, e o próximo passo então é alimentar a PCH com tensão e sinais, tá? Então aqui tem uma conversa entre BIOS e PCH, aqui ele vai ter suas etapas e vai colocando os seus ok. Essas etapas têm nomes, têm sinais, eu não vou entrar nesse mérito, mais uma vez, veja o vídeo do Christian. Passando por essas etapas, começa uma conversa entre PCH e CPU, que também vai gerar outras etapas que tem que ter o ok, e assim vai cumprindo essas etapas. O CPU fala com o PCH, tá tudo ok, então o próximo passo agora é vídeo no display. Então o CPU vai lá e gera vídeo no display, tá? Resumidamente é isso. Caso ocorra um problema nessa sequência de start, nessa sequência de início, vamos supor que existe um problema no Sage Charger. Então a sequência vai estar parada bem aqui no comecinho e essa sequência não vai dar prosseguimento. O notebook ou o MacBook não vai ligar. Então nós técnicos vamos lá, vamos analisar e verificar então que o defeito está no Sage Charger. A gente vai lá e substitui esse Sage Charger. Aqui eu nem vou entrar no mérito do Sage Charger, mas assim, existem Sage Charger disponíveis novos que a gente consegue substituir, comprar e substituir, e existe o Sage Charger exclusivo da Apple, que é o mesmo Intersil que é utilizado em Acer, Dell, mas a Apple consegue fazer algo que é conseguir um Sage Charger exclusivo para não ser vendido no mercado. Então a única forma é tirar esse Sage Charger de placas-mães com defeito, placa-mãe sucata, aí a gente vai lá e substitui. Tá resumindo mais um problema que a gente tem, mas para vocês entenderem. Então substituímos o Sage Charger de notebook ou de MacBook. O CI estando ok, ele vai dar sua sequência e vai cumprir até dar vídeo. Pode ser um problema na BIOS.
como é a BIOS, o próprio nome eu já disse, tem um programa lá dentro da BIOS e esse programa pode corromper, é uma programação. Se essa programação se corromper, ele pode parar aqui na sequência de start. Pode ter uma falha na comunicação da BIOS com o Super I/O e a sequência de start não prosseguir. Pode existir, e acontece muito, uma falha na comunicação da PCH com a BIOS, o notebook liga e não dá vídeo. E é uma corrupção do SEI de BIOS. Então a gente tem que regravar esse SEI de BIOS. Como que a gente faz? A gente tira esse SEI de BIOS, coloca no gravador, consegue o arquivo de BIOS e regrava essa BIOS. Restabelece então ali o firmware do SEI. Com isso ele volta à sequência de start, tudo ok, vídeo no display. Resumidamente é isso, tá? Então agora eu vou mostrar para vocês a sequência de start de MacBooks depois de 2018, que entrou o nosso amigo amado T2. Eu vou apagar a lousa aqui e voltamos na sequência. Bom, pessoal, deixa eu fazer uma complementação antes de apagar a lousa aqui, porque eu sei que vai ter técnicos que vão me assistir e vai falar que eu estou errado. Na verdade, eu esqueci de falar isso, tá? Em notebook, utiliza o Super I/O, que eu marquei aqui. Já em MacBook, não é Super I/O, é SMC. Mas, da mesma forma, não deixa de ser um Super I/O, tá? A única diferença é essa. Para MacBooks até 2018 utilizava o tal de SMC e notebooks utiliza até hoje o Super I/O. Tá? Apenas isso, agora sim eu vou apagar a lousa e voltamos com a sequência Start em MacBooks com T2. Bom, pessoal, desenhei aqui também, ó, não liga para o meu desenho, o que vale é a intenção, tá? Então, o que eu quero passar para vocês, para poder entender até chegar no defeito do MacBook ali do cliente, que é que a gente vai tentar chegar agora, tá? Então, sequência de start com T2, tá? O nosso amado T2, tá? Começa com o MacBook fabricado a partir de 2018. Então aqui tem uma diferença. Aqui tem um controlador de USB tipo C, que a gente vê aqui. Então, além de MacBook que utilizava antes o MagSafe, a gente plugava o MagSafe e aí já ia para o SEI de charger. Aqui não, agora tem um controlador da USB tipo C que vai conversar com o SEI de charger, tá? Então aqui começa uma conversa entre o controlador e o SEI de charger. Depois o SEI de charger com a BIOS. Até aqui, similar à sequência de start anterior. E é nesse ponto que o MacBook do cliente estava parado. Então caiu água e danificou o circuito do controlador da USB tipo C. Então a gente identificou esse defeito, a gente fez os reparos que era necessário, substituiu alguns componentes, refez algumas trilhas e aqui tinha algumas tensões que não apareciam. Então, após esse reparo, essas tensões apareceram e a sequência pôde andar. A sequência andou até a parte da BIOS dar o seu ok nessas etapas. Então, a BIOS deu o seu ok nessa sequência de start, nesse MacBook que eu dei o exemplo ali para vocês. E a próxima parte era o nosso amado T2. A BIOS conversou com o T2 e agora então quem que tinha que dar as informações, quem que tinha que cumprir suas etapas era o T2. Aqui tinha algumas etapas a serem cumpridas. Caso o T2 estivesse ok, ele ia dando ok nessas etapas. Então ele tinha que cumprir aqui todas as suas etapas com o seu ok. Nesse caso, ele não tinha nenhum ok, tá? Nada aqui aparecia no T2. E o reparo que a gente fez surtiu efeito, porque a gente chegou até aqui, antes não chegava, parava por aqui. Então, tem algo que a gente consegue fazer, a única coisa que a gente consegue fazer para recuperar esse T2. E explicando aqui o que esse T2 é. Dentro desse T2, ele tem um firmware, tem uma programação igual a BIOS. Só que a BIOS a gente consegue remover o CI, regravar, como eu expliquei. Já o T2 a gente não consegue remover ele, ou substituir, ou então fazer uma regravação do T2. Tem algo que chama DFU. Para quem faz conserto de iPhone, deve conhecer DFU Mode. Você coloca o iPhone nesse modo e você consegue restabelecer, recuperar, atualizar o iPhone. Para quem mexe com iPhone, comenta aí como que funciona o DFU no mundo de iPhone. MacBook também agora a gente consegue colocar nesse modo DFU para recuperar o firmware do T2. E tudo bem, e por que você está gravando esse vídeo explicando tudo isso? Porque até esses tempos a gente conseguia recuperar MacBooks que corrompem o T2.
e o T2 se corrompe muito fácil. Nesse caso aqui se corrompeu por ter caído líquido, danificou o circuito e o T2 se corrompeu. A gente colocou em Dev Fill Mode e aí na hora de atualizar, erro, 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 erro e nada de ir. Esses erros não me assustam, porque MacBook se corrompe quando está fazendo a atualização do macOS, por exemplo, está atualizando aí do Big Sur para o Monterey, pode acontecer de corromper o T2. Aí a gente vai lá, coloca em Dev Fill Mode, dá erro, mas mesmo assim consegue fazer a atualização e o MacBook volta ligado a vídeo. E a gente segue aí a instalação do macOS. Mas nesse caso e outros casos que já aconteceram, ele dá esses erros um pouco diferente e não é possível restabelecer, ligar o MacBook, porque o T2 não revive, ele não reprograma, ele não atualiza o firmware que tem dentro do T2. E o direito de reparar entra nessa parte, porque na Apple, na indústria, eles devem ter uma ferramenta, com certeza eles têm uma ferramenta que consegue recuperar o T2 ou até mesmo um software mais preciso do que o Apple Configurator 2, que é preciso utilizar para entrar em Dev Fill Mode. Pois para fazer esse processo você tem que pegar um MacBook com tipo C e ligar um MacBook no outro para poder fazer essa recuperação. Você precisa de um outro MacBook para fazer essa recuperação. E nesse caso ele começou a apresentar vários erros e não ia para frente. E isso aconteceu no final de novembro, começo de dezembro. E aí ficamos tentando e só dava erro. Agora em janeiro a gente voltou a mexer nele porque já estava praticamente condenado esse MacBook. Aí a gente conseguiu colocar ele em modo de recover. Em vez de colocar em Dev Fill Mode, a gente colocou em modo de recover. E colocando ele em modo de recover, ele ligou, deu vídeo. Porém, dava erro também na hora de concluir essa restauração em recover. E nisso, ele apresentava vídeo, porém quando terminava e dava esse erro, você desligava um MacBook do outro, ele se desligava. E com isso o MacBook não ligava. Mas isso esclareceu algo. A gente já tinha certeza que era o T2 que estava corrompido, mas quando a gente conseguiu colocar ele em recover e ele deu vídeo, a gente teve mais certeza ainda que o defeito estava no T2. Por quê? Para ele apresentar vídeo no display, como ele apresentou, ele tem que cumprir todas as outras etapas. Tem que passar pela PCH, tem que passar pelo CPU, até dar vídeo. Quando a gente colocou ele em recover e ele apresentou vídeo, a gente sabia que a PCH estava bom, sabia que o CPU estava bom e ele apresentou vídeo. Então assim, a gente quase perdeu esse MacBook por conta de um mísero firmware, um mísero programação dentro de um componente de segurança da Apple. E como a gente conseguiu fazer ele dar vídeo? O Marquinhos ficou tentando fazer esse recover, tentando o Dev Fill, e numa dessas tentativas ele ligou e continuou ligado. Aí a gente atualizou para o Monterey, ele se corrompeu, ele perdeu todos os arquivos do cliente, perdeu a instalação e a gente teve que reinstalar com o Monterey. E assim ele funcionou. Mas assim, não foi algo com certeza, sabe? Não foi algo que se a gente pegar outro, não sabe se vai dar certo. Esse deu certo porque ficou tentando, dava erro, tentava, dava erro. E por fim acabou dando certo. Demorou tudo isso, mas deu certo. Então o que eu quero dizer assim, a gente tem esse T2 no meio dessa sequência de start. Agora sim, acho que a gente pode voltar lá para a bancada para a gente continuar o restante do vídeo. Pessoal, já tinha encerrado o vídeo, a gente já estava com o vídeo completo, acho que deu coisa de 24 minutos o vídeo. Mas aqui no decorrer do dia, aconteceu que eu estou com um MacBook na bancada com o chip T2 e ele está corrompido também e dá para exemplificar, dá para melhorar ainda mais o vídeo de hoje. Então vocês vão ter que assistir esse vídeo completo. Então estou inserindo essa parte aqui do vídeo em algum momento, algum trecho do vídeo original que eu já tinha gravado e tinha encerrado, tá? Então acho que vai ficar mais prático ainda o que eu quero mostrar para vocês. A lousa, sorte que não tinha apagado, coloquei ela aqui, vou mostrar para vocês o que eu quero dizer. Acredito que nessa parte do vídeo já tenha explicado tudo, então vai ser uma parte prática da teoria que já está no vídeo. Então o que acontece? Como eu expliquei, tem a sequência de start de MacBook com o nosso amado T2, e para ele ligar, chegar, dar o display, apresentar a imagem no display, ele tem que cumprir todas essas etapas. E para alimentar PCH e CPU, ele precisa passar pelo T2. Se o T2 estiver corrompido, ele não vai alimentar PCH e nem CPU, tá ok?
Então, aqui na bancada, eu tenho um MacBook nessa condição. Ele está com o T2 corrompido. Agora eu vou ali na bancada e eu vou explicar para vocês. Então, esse aqui também é um A1990, igual aquele outro MacBook que eu falei no vídeo. Estou falando dele no vídeo, né? E esse MacBook aqui estava com problema no circuito do SSD. Estava sem as tensões que alimenta. Esse aqui são os dois chips do SSD. Estava sem as tensões, foi necessário substituição de algum PWM, resistores, enfim, ainda está em fase de reparo. Mas o que acontecia? Faltavam algumas tensões, tinha algumas tensões em curto, então quando você plugava o carregador aqui, o nosso analisador de carga, ele ficava com 5 volts, não saltava para 19 e a máquina não ligava. Agora como está? Eu vou ligar aqui. 5 volts, tem que saltar para 19. E tem que ter consumo. Não tem consumo. Ele salta para 19 volts e 0 ampere de consumo, tá? Então, ou seja, essa máquina não está iniciando. Se a gente pegar o multímetro, eu não vou colocar aqui, eu estou com uma mão só, mas a gente medir aqui essas bobinas, esses indutores, é o que alimenta o CPU, o GPU, a PCH. Essas bobinas, esses indutores estão sem tensão. Vou até... Felipe, dá uma mão aqui para mim. Vou pedir para o Felipe medir aqui para mim. Então, esse aqui é um dos indutores que alimenta o CPU. Ó, atenção, 0. Tá? Então, o que acontece? Ele não está alimentando o CPU, porque o T2, que fica aqui embaixo desse adesivo, está corrompido. Como eu sei disso? Eu vou colocar ele agora em modo de depuração, um DFU. A gente tem que utilizar um outro MacBook através do tipo C, ligar nessa outra entrada tipo C, para colocar ele em modo recover. Vou fazer isso. Aqui, então eu liguei esse cabo aqui no MacBook e ele entrou em modo recover. Tem a opção de DFU Mode também. E o consumo, veja, tá 0. Então a gente vai clicar aqui e colocar Restore. E Restore. Com isso ele vai jogar um sistema, que é o sistema de firmware aqui do chip T2. Olha lá, instalando o sistema. Ele está instalando o sistema do T2 novamente através desse cabo. E aqui, veja o que vai acontecer com o consumo do nosso carregador. Aqui, ó, analisador de carga. Ó, 19, ó, já tem um consumo e parou. E a barrinha ali, ó, continua aumentando. Demora um pouco. E tá variando o consumo, ou seja, tá tendo consumo. A placa aqui tá trabalhando. E agora veja que o consumo, 1 ampere. Agora eu vou pedir para o Felipe medir a mesma bobina ali do processador. Temos tensão no CPU. Olha lá, 0,8, que é a tensão 800 mV, 660 mV, que é a tensão do CPU. Coloca a mão no dissipador, o dissipador está quente. E é isso mesmo. Se a gente tivesse com o display plugado aqui, ia apresentar vídeo no display. E aqui a gente vai ter que esperar instalar o sistema. Vai dar erro, porque eu já tentei fazer, deu erro e não foi suficiente para resolver. Olha lá, deu erro, tá? Então eu vou dar um stop, cancelou, aqui continua o consumo. Se a gente medir as tensões nos indutores, terá tensão e geralmente dá erro mesmo. Aí você tira aqui o carregador, coloca de novo e a máquina é para ligar. Vamos ver se dessa vez vai surtir efeito, mas já fiz uma vez e não surtiu. Então 5 volts, tem que saltar para 19 e tem que ter consumo. Se não tiver consumo, quer dizer que não resolveu. 19 volts e 0 de consumo, ou seja, a máquina não ligou. Mas o que eu quero dizer com isso? Isso prova que o T2 aqui, esse carinha aqui, ele está corrompido, pois quando a gente coloca ele em modo de depuração, de atualização, a máquina liga. Ele acaba passando, ele faz um bypass na sequência de start, ele pula, vamos dizer assim, o T2 e salta para alimentar PCH e processador. E tem tensão nesses componentes. Ou seja, essa teoria que eu expliquei durante todo o vídeo, eu consegui colocar na prática para vocês verem. Tá? Então assim, eu sei que o circuito que alimenta CPU, PCH, CPU, display, estão bons. E a máquina está corrompida. Eu não sei se eu vou ter sucesso no reparo desse T2. Eu vou continuar tentando fazer as atualizações ali, como eu tentei na outra máquina, que é do vídeo que estou falando aqui. Pode ficar um pouco confuso, mas espero que vocês entendam.
E teve outras máquinas que a gente aconteceu com isso, a mesma coisa a gente não conseguiu resolver. Essa a gente vai continuar trabalhando para tentar resolver. Mas espero que tenha entendido o que acontece na sequência de start quando o T2 está corrompido e a gente coloca ele em modo depuração e você vê a máquina ligando. Para nós técnicos, ver a máquina ligando, tendo tensão no CPU, apresentando o vídeo no display, quer dizer que todas as etapas foram cumpridas. E se essas etapas foram cumpridas, quer dizer que o circuito, o CPU, enfim, todos estão funcionando. E aí você sabe que o problema é um firmware, é uma programação que está corrompida e a Apple não te fornece, não tem como você conseguir um outro modo de resolver, restabelecer, atualizar o firmware T2, tá? Então segue aí a sequência do vídeo, vou ver que parte que eu coloco essa atualização, né, que eu tive durante o dia. O vídeo ficou mais longo, mas eu acho que valeu a pena. E se você chegou até aqui no vídeo, você é guerreiro, comenta aí, cheguei. Bom, pessoal, de volta aqui então, espero que vocês tenham compreendido, que a imagem e o áudio também tenham ficado bom, mas também se não ficou, peço que tenha compreensão, né, algo normal Deus está fazendo aqui no canal da Notprint, tá? Então, só para continuar aqui nosso raciocínio. Esse aqui é um MacBook, é um A1990 do ano de 2018. Ele é um Core i7, tem 32 GB de memória e um SSD de 1 TB. Eu não gosto de falar valores, mas pesquisem aí um MacBook A1990 com 32 GB de RAM, Core i7 e 1 TB de SSD, qual o valor de um MacBook desse? Ou de uma placa-mãe nessas configurações. E ressaltando, uma placa-mãe você não vai encontrar oficialmente. É alguém que tira de MacBook e vende. Pode ser até nova, mas não é o oficial. Tá? Mas só para vocês terem ideia do que eu estou falando de valores, né? De preço. Um MacBook desse estava condenado a não ter reparo devido a um mísero firmware. Por assistências técnicas como nós, sem ser uma autorizada, assistências técnicas independentes, não ter ferramentas para a gente poder recuperar esses CI. E aí também entra numa outra parte, eu vou falar aqui, se eu estiver errado depois eu me retrato, ou alguém que souber uma informação mais concreta pode comentar, mas até onde eu estudei, pesquisei, o chip T2 ele é casado com a BIOS e também com a PCH. Então vocês poderiam me dizer, pega uma outra placa-mãe, ó, essa aqui é uma placa-mãe de um outro A1990, mesmo part number, que também tem um T2, o T2 está aqui dentro, esse T2. Eu poderia remover o T2 dessa placa-mãe e colocar nesse outro Mac que eu estava recuperando? Teoricamente sim, mas dentro tem esse firmware, como eu já expliquei, e esse firmware é casado com o CI de BIOS. Então, teoricamente, tá? Até onde eu estudei, pesquisei, se a gente tirar esse chip T2 e colocar num outro MacBook, ele também não vai dar sequência de start, ele vai parar lá no T2. O T2 não vai dar os OK para seguir a sequência por uma falha de casa, de encontro, né? Ei, BIOS, você é a mesma BIOS minha? Não, eu sou uma BIOS diferente. Então ele não liga, ele não dá a sequência. Então, em teoria, teria que substituir também a BIOS. Mas também talvez esteja casado com o PCH. Então, coisas ainda que eu ainda não testei. Então, por isso que eu estou deixando essa brecha, que caso eu estiver errado lá no futuro, eu volto e comento aqui nos comentários desse vídeo. Mas tudo indica que é isso, tá? Então, é um chip T2, lá dentro tem um firmware, e esse firmware é casado com o CI de BIOS e PCH, tá? Então, por isso não tem como a gente tirar de uma outra placa e colocar. O SMC tem um firmware lá dentro, né? Que são o Super I/O de MacBook antes de 2018. Também tem um firmware lá dentro. E esse a gente consegue fazer isso. A gente pega uma outra placa do mesmo part number, remove aquele SMC de uma placa doadora, uma placa sucata, e coloca no outro MacBook. A gente recupera MacBook desta forma. Já é algo difícil, pois SMC está ficando escasso no mercado, a gente não está conseguindo placas doadoras, placas com defeito para a gente tirar o SMC. Já está ficando escasso. Imagina agora então a gente com esse problema com o chip T2, que a gente não consegue nem tirar de uma placa e também não tem ferramenta para fazer a recuperação de um simples firmware, de um simples programa que corrompe. Seja por ele qual motivo
qualquer motivo ele corrompe. Nesse caso aqui ele pode ter corrompido pelo dano que teve por líquido, a máquina ficou instável tentando ligar, desligar, ligar, desligar, enfim, corrompeu. Mas também há relatos de pessoas que o T2 se corrompe tentando fazer uma atualização de macOS. Ele sai do Catalina, vai para o Mojave, do Mojave para o Big Sur para o Monte Rei e ele se corrompe. Geralmente quando isso acontece, parece que fazendo o modo DFU ele se corrige. Mas se numa dessa não se corrigir, vai perder o MacBook. Vai numa autorizada, eles vão condenar a placa-mãe se não tiver na garantia. Então é nesse ponto que eu quero falar para vocês o quão importante é o direito de reparar. Vai ter gente falando que tá, mas é surreal, Rogério, eles não vão te liberar uma ferramenta dessa, eles não vão liberar o firmware, enfim, porque isso é algo deles, eles que desenvolveram o T2. Até concordo, mas não é algo da gente tentar lutar, brigar, buscar o direito de poder reparar um equipamento que você adquiriu e por um mísero firmware que se corrompe você perde todo o MacBook. Como eu disse, pesquisa o preço de um MacBook desse. Ou que seja um MacBook barato, é teu, você comprou, você tem o direito de consertar. Então eu acredito que seja importante a gente lutar pelo direito de reparar para a gente conseguir ferramentas para fazer reparos de quando acontece esse tipo de situação. Então a gente tem que pressionar, a gente tem que continuar nessa luta. Então assim, esse vídeo aqui foi muito importante. Vocês sabem, eu não entro na parte técnica, mas hoje eu entrei para vocês terem ideia de quão complexo é um reparo e do que estamos falando. Quando eu fico aqui lutando pelo direito de reparar, é por causa desses tipos de problemas que a gente pega na bancada no dia a dia. Hoje eu dei o exemplo do T2, mas existem outros componentes que também têm essas mesmas similaridades de um firmware exclusivo, que é só apenas para ser exclusivo. Porque existem notebooks de outras marcas, Acer, Lenovo, Dell, que utilizam os mesmos chips e não tem um firmware exclusivo para cada um deles. Você pega uma placa-mãe de Dell, coloca o componente na placa-mãe de Acer e tudo funciona. A Apple não. A Apple faz questão de colocar um firmware exclusivo para evitar esse tipo de reparo. Eu afirmo com certeza que isso aqui é para evitar reparo e condenar a máquina para trocar a placa-mãe, para comprar um equipamento novo. Então é nesse pega que a gente está. Então por isso eu acho que esse vídeo vale bastante o like, vale o compartilhamento e novamente, não venha me chamar de professor, tá? A intenção aqui da Notprint não é dar curso. Curso eu indico novamente o Christian da InfoSquad, depois eu vou pedir até para ele, se ele quiser, deixar o link do curso dele aqui nos comentários, eu até fixo no primeiro comentário. E técnico busca conhecimento, é o melhor curso que tem, é do Christian, tá? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixa de comentar se eu falei alguma coisa errada ou o que vocês acham disso. E eu peço o apoio pro direito de reparar. Eu vou deixar os links aqui também na descrição para vocês assinarem um abaixo-assinado, que já está rolando, a gente precisa de bastante assinatura. Uma forma de vocês ajudarem é assinar o abaixo-assinado. Se você ainda também não é inscrito no canal aqui da Notprint, peço que se inscreva, sempre vai ter vídeo desse tipo, sobre o direito de reparar, um vídeo um pouco mais técnico hoje, mas no dia a dia aqui da assistência técnica, mostrando o que fazemos, os reparos que fazemos, e também eu vou compartilhando com vocês a dificuldade que a gente tem na bancada. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.